Salve galera, aqui é o Dati Pereira do canal Cruzeiro Velho Raposo e a gente vai falar ainda sobre o dia a dia do Cruzeiro, aqueles pós-jogo que vai render muito ainda a semana inteira, pelo fato de nós não estarmos nas finais. Terá um vídeo aí da Band Minas e também um vídeo também do Nicola. Depois dessa fala minha eu vou colocar e ao final eu vou fazer uma análise da situação. Vamos aos vídeos. Está faltando não vai virar. Tem um ponto que não é... Agora, nenhum de nós aqui acreditava que diante das contratações feitas, gente, nós estamos falando de... Você pode até analisar que talvez os momentos deles não eram os melhores mas das são carreiras. Grandes nomes. Grandíssimos nomes. Agora, você olha para esse time em campo, eu vou considerar o sexto geral, tá? Tá. Primeiro do grupo, o sexto geral, porque aí nós estamos falando de quantos por cento de aproveitamento? 43. 43% de aproveitamento. Então, quando você fala, não, mas foi primeiro do grupo, sim, com 46% de aproveitamento, é muito pouco para uma folha de 20 milhões. E quando eu cito aqui, até respondendo aqui a uma mensagem que me chegou aqui, do William, sobre a questão de não considerar o auxiliar e apenas não considerar como treinador, porque automaticamente eu vou colocar ele no balaio do Diniz, cara. E eu não vou colocar no balaio do Diniz. O fracasso foi o Diniz. O auxiliar não fracassou. E do Jardim eu não posso dizer nada até o momento. Aliás, tem uma mensagem do Felipe aqui, inclusive falando, mas não dá para criticar o Léo Jardim por ter tirado o melhor atacante do jogo, que é o Dudu? Sim, mas eu não acho que o Cruzeiro perdeu por causa disso, especificamente. Não foi por causa disso. Quantos minutos tinha, Valor? 38? 34? 34. Não, mas é o atacante mais lúcido. Sim. Isso é um E ele ficou chateado, né? Morto, né? Ele ficou chateado. Ele claramente, fisicamente, não sei. Porque ele saiu reclamar daquele jeito. Ele saiu reclamando. Então não me parece. Ele fala, eu queria. Não me parece. Eu acho que ele estava absolutamente cansado. Ele saiu reclamando. Ué, o fato dele sair reclamando não quer dizer que jogador quer jogar. Jogador quer jogar fisicamente. Mas jogador, claro que ele tava morto em campo? Claro. Que é isso? Então você tem uma capacidade sobrenatural. Não é sobrenatural. Você vê como é que o cara começa o jogo, como é que o cara termina. Ele não tava dando conta mais, gente. Mas isso é natural, né? Então, Thiago, exato, também acho que seja natural. Thiago, o desacerto do Cruzeiro, o quanto o Cruzeiro está correndo errado, mata todos os jogadores. Mas não acho que o Cruzeiro esteja correndo errado, não. Então acho que tem jogadores, tem jogadores que estão bem abaixo da média. Cara, quase o time todo, Thiago. Boa parte do time. Não, quase o time todo. Boa parte do time. 90% do time tá não mal. Não tá 90% do time. Me fala então quem tá bem. A dupla de zaga, o Fabrício e o Jonathan. E mais você vai achar, e dois. O Romero, Matheus Henrique, o Dudu. Sobre esse sistema defensivo do... Matheus Henrique, Dudu. Sobre esse sistema... Não acho. O Cruzeiro é um time altamente exposto. Sobre o sistema defensivo... O Cruzeiro é um time muito exposto, defende mal e um ataque Cruzeiro não mete ninguém. Time. Cruzeiro não tem time. O problema é esse. Não tem conjunto. Cruzeiro não tem mas time. Você tá falando de meio time tá assim, bem, ué. Só que são tantas coisas... Individualmente tá bem e o conjunto não tá... Só que são tantas coisas para serem ditas a respeito dessa derrocada do Cruzeiro que não vai sobrar para falar que o primeiro tempo contra o América foi um primeiro tempo digno, foi um primeiro tempo ok, que o Caio Jorge voltou participando bem. Vai ficar muito mais coisas ruins a serem ditas do que boas. Não vai dar para falar da arbitragem, porque senão vai parecer, né? A gente não pode citar a arbitragem ruim, que os grandes entendedores da internet entendem que estamos falando que a culpa de tudo que está acontecendo no Cruzeiro é da arbitragem. Então você não pode falar num episódio à parte. Então, diante de toda... Você pensa quais lances? O pênalti não foi pênalti. Eu achei que foi. Tem uma imagem que aparece. Achei que foi. Claramente o Marlon tocando com a perna esquerda, mas não é por isso. Então você achou que foi pênalti? Não foi pênalti. Não foi. Ele toca a bola. Tem uma imagem que mostra claramente o Marlon tocando. Não existe isso na regra, não existe. Ele toca a bola, existe. Ele toca a bola primeiro. Ele desceu. Ele não toca. Pra mim, ele toca no pé esquerdo do jogador do América. Na hora da passada. Pra mim, na verdade, os dois cadastros se entrelaçam, sem querer. Eu não sei como, mas se entrelaçam. Mas ele toca a bola. Nem é essa questão, só pra não parecer que eu tô colocando na conta da arbitragem, que infelizmente, no clássico, uma turma bem considerável levou pra esse lado também, que eu coloquei que a derrota foi por conta da expulsão. Eu achei importante falar a respeito, mas não foi por culpa da arbitragem. Aqui, só para deixar claro, o sistema defensivo do Cruzeiro... Ninguém com a arbitragem. O sistema arbitragem? Você tava.
Falando que a arbitragem era. Não mandei era uma letra forma pra de ele, desculpa, não. Mandei uma forma letra de pra... desculpa. Não, mas tá claro que botar na culpa da Gente. arbitragem foi um erro. Gente, O Cruzeiro Um não. erro? A arbitragem, é óbvio que foi. Um erro? A arbitragem foi responsável doido, por HG. 46% de aproveitamento do Não, Cruzeiro. nós estamos falando do clássico. nós Nem o estamos falando próprio do Matos, aproveitamento. nem o próprio Nós Matos estamos falando falou do isso aproveitamento. após a reunião. Nós estamos falando da do aproveitamento. FMF. Nós estamos falando de O aproveitamento. porque depois, no caso. depois de ter sido convencido por imagens Não. que não era bem o que ele estava cobrando, ele Não, nem poderia Não importa. manter, né? Importa esse que ele argumento. ele mesmo admitiu depois de alguma dificuldade. Enfim, mas saiu manso da reunião, porque foi convencido na reunião de que a arbitragem não tinha sido da maneira que estava sendo cobrada. Agora, sobre a arbitragem a gente tá desse jogo. misturando as coisas. Sobre a arbitragem desse jogo aí do final de semana, antes, quando ele foi. O Cruzeiro estar mal não torna a arbitragem boa. É isso. No Brasil nós e nem Minas Gerais. Isso nós Ponto. estamos de acordo. Gavetas diferentes. Aliás, o estamos de Wilton Pereira acordo. Sampaio, pra quem queria árbitro de fora, o senhor Thiago Valor, horroroso. Horroroso. Avisei antes. Sabe? Pra mim, Eu tiraria o Fernando Diniz se o Cruzeiro não fosse se classificar pra Libertadores da América. Mas quando permaneceu, Então, você ficou caladinho. Não fiquei caladinho, Ficou. não. Não fiquei Ficou. caladinho. Falei Quando que o Cruzeiro permaneceu, tinha errado. ficou caladinho. Falei que o Cruzeiro E tinha errado. cheio de oba-oba, Falei assim que como pra mim- todos que nós pra aqui. mim o Cruzeiro Falando, não, tinha o errado. Cruzeiro vai voar, O que- campeão, o que me ninguém fez- segura. o que me fez- Alexandre Mitos. O que me e fez tal, pensar todos um nós, pouco quer dizer, todos diferente- nós não. Nós dois, O que no fez caso. pensar um pouco diferente foram as contratações, não a permanência do Diniz. Que eu sempre defendi a saída desde o fim do ano Até o passado. Valu disse que tinha esperança. Eu também tinha esperança. Pois é. Depois das contratações, eu também tinha esperança. E aí, convenhamos, vamos lá pro restante. Eu citei os jogadores aqui. Eu acho que o William tem que ir pro banco, eu acho que o Marlon não tem que ser utilizado nesse momento, o Kaique tem que ser o titular de fato, o Fagner tem que vir a ser o titular. Para mim, o Eduardo ainda não conseguiu render o que eu já vi fazendo no Botafogo, e eu citei aqui, inclusive, na nossa conversa de hoje. Acho que o Gabigol, em que pese não ter conseguido ainda render o que a gente espera dele, é um jogador que precisa ter trabalhado com cuidado. Esse eu ainda não colocaria no banco, em hipótese alguma, porque para mim é um baita definidor, mas já citei aqui que tem jogadores que sim, são responsáveis pelo mau momento do Cruzeiro. Quais? Acabei de citar de novo. Cita cara. de novo pra mim. Eu acho que o William tem responsabilidade. O Marlon não podia perder o pênalti do jeito que ele perdeu. Foi uma cobrança de pênalti ridícula e absurda. O Eduardo não tá jogando absolutamente nada como meio-campista. Eu já disse antes do jogo contra o América de ida que eu teria utilizado o Christian naquela função. O Matheus Pereira precisa ser citado, porque ele não participa da semana passada de treinamento e não foi utilizado em um jogo importante. E o Cruzeiro sente falta, sim, desse jogador, por mais que não esteja rendendo o máximo que pode. Então ele também tem que ser colocado nesse balaio. O próprio Gabi tem que ser colocado nessa, mas não pela questão... Eu acho que o Gabigol ainda não está 100% fisicamente, pelo menos é o que me parece. É o que me parece nisso. Sempre tem uma ressalvinha, né? Não, Pra é que eu defender, acho... né? Mas o Gabigol é um baita atacante. Ou você não acha? Ou você não acha que o artilheiro do século não é um baita atacante? Acho, inclusive, que ele foi um dos responsáveis por essa queda de rendimento. Por quê? Mas porque num clássico ele perde o gol, vai lá e é expulso, e no outro ele perde o gol debaixo do gol. E outra coisa, ele só tá lá pra isso, cara. Precisa ter um pouco mais de cautela. Precisa ter um pouco mais de cautela. Eu também acho que o momento não é bom. Mas precisa ter um pouco mais de A cautela. projeção que eu fiz Precisa era de ter um Gabigol mais de cautela. Ele é absolutamente participativo, ele volta no meio campo, ele tenta ajudar o tempo inteiro. É engraçado, Só que não é o que o treinador tem observado. Não, mas é o que ele tem feito. Só que, ainda que ele faça isso, ele fisicamente, pra mim, tá abaixo do que eu já vi do Gabigol fazer. Então, assim, eu acho que existem sim os componentes dos jogadores. Mas a principal responsável, como eu disse, é o Alexandre na questão da escolha do treinador. Ou na demora da escolha do treinador. Não, na manutenção do Diniz. É isso. Demorou muito para escolher o treinador, que seria o treinador de 2025. Pois é, mas vamos lá. Quando a gente fala que o Atlético demorou, mas acertou, o Cruzeiro demorou e acertou, né? Com o Léo Jardim, né? Ou ainda é cedo? Eu acho que acertou. Eu acho que acertou. O que vocês acham? ainda é cedo. Ainda é cedo. Não, ele é um grande técnico. Eu também acho que é um grande treinador. Mas se vai dar certo no Cruzeiro, ainda é Ninguém cedo sabe. assim. Ninguém Não, mas Bora falar agora sobre o Cruzeiro e a busca por reforços do time de Leonardo Jardim. Depois da eliminação para o América nos pênaltis, o técnico português abriu o jogo, admitindo que espera por contratações, abre aspas para ele, em relação ao grupo, com certeza podemos melhorar. A direção sabe qual a minha opinião. Algumas peças que possam faltar de forma a tornar a equipe mais competitiva. É o objetivo e vamos aproveitar esse período de 5 semanas para retificar esse tipo de situação e progredir para outro nível. Só para lembrar, com a eliminação do Cruzeiro nas semifinais do Campeonato Mineiro,
a Raposa só volta a jogar na abertura do Campeonato Brasileiro, 5 semanas de intervalo. Só para completar, o Cruzeiro tem até sexta-feira para trazer jogadores do exterior. Depois vai haver uma nova janela entre 10 de março e 11 de abril, apenas para negociações de atletas que disputaram os campeonatos estaduais. O Jardim já pediu um ponta-direita, mas identificou pelo menos outras 3 carências no elenco. E há uma especulação da manhã dessa segunda-feira de que Lohan, meio atacante que pertence ao Flamengo e quase foi comprado por John Textor, pode pintar como novidade no Cruzeiro. Não sei até que ponto seria um nome que agradaria. Você, cruzeirense, gostaria do Lohan? Use o espaço para comentário e já... Pois é, amigo. Passado mais um dia do dia anterior à decisão, né, da semifinal, e ficou uma sequela pesada para o torcedor do Cruzeiro. E o torcedor, né, tá aí com a pulga atrás da orelha, nervoso, mas eu acho que não tem que ficar nervoso não, gente. Sinceramente, o Cruzeiro tem um grande treinador que vai acertar esse time, vai acertar. Tem uma ou duas peças que precisam ser trocadas, precisa de colocar melhores. Isso não quer dizer que tem que contratar, né? O camarada vai ter tempo para analisar, conhecer o elenco, conhecer de verdade, conhecer os jogadores da base, treinar com o titular de verdade, né? Então muita coisa vai acontecer nesses 30 dias que antecede a estreia do Campeonato Brasileiro. O que não pode acontecer é o torcedor entrar em pânico, desespero, ficar ouvindo, caindo na pilha de imprensa do eixo Rio-São Paulo, que gosta de todo dia jogar notícia para piorar mais a situação. Concordam comigo? Então vamos deixar o Leonardo Jardim trabalhar. Ele tem impulso firme, ele sabe o que vai fazer, ele sabe, já falou para a diretoria as carências que precisa, a diretoria vai atrás, né? Mas nesse decorrer ele vai encontrar soluções. Se não estiver bem, não vai jogar com ele, não vai jogar. Mas nós temos um ataque bom, nós temos um time com um ataque bom. Gabigol, Dudu, Caio Jorge são bons jogadores. Bonacier é bom jogador, Lautaro é bom jogador, Dinene é bom jogador. A nossa carência realmente é nas laterais. Mas por que carência? Porque precisa ajustar a forma de jogar dele. Kaique é muito bom lateral, muito bom. Precisamos do lateral direito, né? E, aliás, para reserva, porque eu gosto muito do Fagner. Então, é questão de ajustar as peças. Talvez não precisa nem de contratar. Dispensar sim, mas talvez contratar não. É questão de ajustar as peças. E para isso ele precisava de tempo para trabalhar. Tempo esse que ele vai ter agora. Vai ter. Então, não adianta a gente ficar aí em pânico, desesperado, porque não vai levar a lugar nenhum, primeiramente. Não vai levar a lugar nenhum. E, em segundo lugar, sair contratando também desesperadamente pode fazer contratações que não se ajustam, não tem o biotipo, não tem identificação com o time. Vejam bem, por que não pôr o Fagner titular desse time lateral direita? Mantém o Kaique como titular. É isso que tem que fazer. E já tem o zagueiro que chegou aí, que é bom. Deve chegar mais um ou dois jogadores. Acredito que ele pediu mais um meia, um volante. E talvez um meia também, né? Mas eu não sei. A gente vai aguardar com paciência esse período de 35 dias. Ele sabe o que está fazendo. É isso. Talvez o pessoal fala que o Dudu saiu com raiva, coisa nenhuma, não. Ótimo o jogador, quando sair do campo, ficar nervoso porque saiu. Sabe por quê? Porque demonstra que ele tem vontade de jogar. Vontade essa que muitos outros não têm. Então, quando o cara sai nervoso, bacana, ele acalma. Faltava 8 minutos. Ele acalma, não, realmente eu estou cansado, já me dei minha cota necessária, né? Não quer dizer que se ele ficasse em campo, o Cruzeiro ganharia, não. Então, assim, o cara sai de cabeça quente, porque não queria sair. Isso é natural numa partida de futebol. Muito natural. Não seria natural se o jogador saísse tranquilo e não ficasse com raiva. Aí não seria natural, não. Então, o jogador que gosta de jogar, que
luta, ele sai com raiva mesmo. Mas tudo isso vai ser apurado, tudo isso vai ser ajustado. E o time do Cruzeiro vai entrar muito bem no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Basta termos só um pouquinho de paciência e confiar no trabalho. O trabalho do Pedro Lourenço, que é muito bom. O trabalho do Alexandre não é ruim, os jogadores são bons que ele contratou, né? Problemas são outros, mas que serão sanados na equipe do Cruzeiro. Fica um grande abraço, novamente deixe like, comente e compartilhe. Ajude o canal Cruzeiro Raposo. Pessoal dos grupos aí, ó, ajude o canal. Contamos muito com a ajuda de vocês. Fui!